Hoje a resenha com o Hilário, é comigo mesmo, isso mesmo. Esse podcast que você vai acompanhar foi o podcast que eu gravei com a minha amiga no Pode Ser Franca, onde eu falo de toda a minha trajetória para me tornar coaching esportivo e de toda a minha experiência teórica e prática atendendo atletas do futebol profissional no Brasil e fora do Brasil. Então, boa resenha. Se você não é inscrito ainda no canal, vai, se inscreve, curte o vídeo e tamo junto. Vamos! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, você que sonha empreender e a nós, clientes, para a gente saber o que tem de melhor no mercado. E eu falo de mercado regional, mercado do Brasil todo, do mundo, porque eu já entrevistei gente dos Estados Unidos. Eu tô muito chique, não? E aí, David, boa noite. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente tem um convidado muito especial que você, inclusive, já bateu um papo com ele, não? Já bati um papo, a gente trocou uma ideia, falamos sobre muita coisa e hoje vai ser muito legal, muito importante esse bate-papo que você vai ter aqui com ele. Então, ó, já pega o papel e a caneta, né, David? Exatamente. Já anota porque é importantíssimo. São aulas que acontecem aqui toda quinta-feira no Pode Ser Franca. Exato. E, ó, o conteúdo é super importante, a gente vai falar de futebol. Será que só será de futebol? A gente vai falar de mentalidade, o quanto a mentalidade pode te afundar no esporte ou pode te fortalecer e te tornar o melhor. Vamos falar de mentalidade forte aqui. E ele é meu amigo, gente. Eu conheci ele no início da minha jornada e na dele. Eu tava só um pouquinho na frente. Peguei ele no início da jornada da transformação mental, da inteligência emocional dele, nos inícios, né, dos seus cursos, e foi, assim, uma pessoa fantástica, que tem uma essência incrível, que transparece, sabe aquela pessoa doadora? Então, ele usa tudo isso no trabalho, e eu vou falar agora o currículo aqui. Recebemos hoje um nome de peso quando o assunto é mentalidade no esporte. Ele é coach esportivo, criador do método Mentalmente Forte, mentor de atletas de alta performance e idealizador do desenvolvimento integral do atleta. Além disso, é podcaster, resenha... Com Hilário. Ah, já falou seu nome. Comunicador nato, referência quando o tema é transformar pressão em desempenho. Um homem que não apenas treina corpos, mas liberta mentes. Com vocês, Manuel Hilário. Onde a gente começou? Eu conheci a Gabi... Não, eu quero que você fale quem é você, para quem está nos assistindo. Quem sou eu? Hoje, no trabalho, eu sou treinador mental de atletas. Eu trabalho com os atletas do Brasil, do profissional, do Brasil e de fora do país também, no futebol e no futsal, no profissional. Na base, eu desenvolvo um trabalho de preparação mental de atletas. Tenho também um podcast chamado Resenha com o Hilário, onde eu desenvolvo conteúdos destinados a pais, a mães de atletas, a jogadores de futebol que estão aí nessa transição base profissional e também... Agora tá funcionando. Muito bem o som. A gente teve um probleminha com o som. O Hilário contou muita coisa legal aqui que a gente vai dar a gente falou do Zé Roberto. Não, agora eu vou te falar. Eu conheci o Hilário. Ele estava passando por um processo de transformação emocional. Fazendo método CIS, formação em coach. Foi quando ele fez essa transição de carreira para o profissional que ele é hoje. Ele deixou o sonho de infância dele de ser bombeiro. Imagina, um sonho de infância. Vamos falar do bombeiro de novo, merece. Vamos falar, com certeza. Para seguir outro sonho, que o sonho dele sempre foi futebol. Então, ele cuida do emocional, da performance de jogadores de futebol de alta performance. Exatamente. Então, ele vai contar um pouquinho pra gente aqui da trajetória dele. E quando eu conheci o Manuel, foi impressionante, porque ele estava no início do processo dele e eu também no início do meu processo. Eu era monitora da turma dele do Método CIS e depois encontrei com ele no Formação. E na Formação em Coaching, a gente teve o privilégio, a honra de estar na mesma turma do Zé Roberto. Daí, gente, foi muito impressionante, porque lá eu entendi o valor do futebol, segundo o Manuel, que ele sempre falava, não é só futebol. E com as histórias do Zé Roberto também ficou assim, o futebol pra mim, eu digo assim, não é o meu esporte preferido, claro, que eu não entendo muito, mas mudou uma chave aqui dentro. Sim. Então, a gente tava falando aqui do Zé Roberto, né, Gabi? Que foi uma confirmação de Deus ele tá na nossa turma, né? Quando eu fiquei sabendo que ele ia estar lá na turma fazendo, sentado como aluno, pra mim ali eu me arrepiei inteiro. Eu falei, pô, confirmação de Deus, pô, o cara que jogou bola aqui na turma e tudo mais, enfim. E ali
foi o início de toda uma jornada de transformação, de transição de carreira também do Corpo de Bombeiros, o qual eu tenho um amor e uma gratidão que não tem como não falar com amor e gratidão do Corpo de Bombeiros. Então é isso. E o que representou? Como você decidiu entrar no Corpo de Bombeiros? Você falou que vindo da sua cidade de Guarulhos até aqui, você passou pela represa de Mariporã, você fez a escola aqui por 6 meses. O que te fez decidir ser bombeiro? Olha só, fica fácil, né? Voltar para a concentração, né? Uhum. Eu vindo para aqui a Caeiras, que a gente está gravando, né? E eu passei aqui em Franco da Rocha, que tem a maior escola de bombeiros da América Latina. Sim, a gente conhece bem aqui. Escola militar. E eu morei ali 6 meses na época da formação de bombeiros, né? Nadei nessa represa aí 10 quilômetros também. Pulou da ponte? Pulei da ponte. Meu Deus do céu. E a altura é um desafio para mim. A gente falou aqui de visualização, enfim. E ser bombeiro era um sonho de criança também. Né, de salvar vidas, cuidar de pessoas, está no meu DNA. Eu gosto de cuidar de pessoas, né? Eu só mudei de setor agora. O lema do bombeiro é salvar vidas em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, hoje, com o futebol, como coach de atletas, como mentor de alta performance, também é cuidando de pessoas e salvando vidas em qualquer tempo, em qualquer lugar. Enfim, acho que é isso. E do bombeiro, assim, é uma coisa de infância. Veio uma memória também que não tinha vindo antes. Acho que em 2012, 2013, no Natal, eu tirei a minha mãe no Amigo Secreto. E aí eu escrevi uma cartinha pra ela, tal, brincando, e mandei assim, um beijo do seu bombeiro. Porque o sonho da minha mãe era que eu ou meu irmão se tornasse militar, né? E aí, isso foi em 2012, né? O poder da profecia, né? Uau! Eu virei bombeiro em 2017, dezembro de 2017. E você lembrou dessa cartinha? Lembrei, guardei, achei essa cartinha. Às vezes eu mostro até pros jogadores durante as reuniões e tudo mais. Preciso achar de novo. É sim, porque uma das ferramentas do coach é o poder da visualização. Você ter uma visão de futuro para transformá-la em meta e traçar todo o destino aí da alta performance que você ensina para eles. Sim. Ter um exemplo próprio deve fazer toda a diferença, né, Manuel? Sim, sim. E como é para você viver de coaching hoje? Como você decidiu viver essa profissão? Conta um pouquinho do seu processo, porque você fez uma transição de carreira. E a gente brincou enquanto o microfone não estava funcionando. A cara do Depois David. de meia hora Fala, de David, episódio. fala. Mas não, vamos focar, não tem problema. O David está inconformado. Ele tá triste, vamos embora. Agilidade emocional, David. Nossa, Perdeu, ó. Então. Ó, eu trabalho com o jogador, perdeu o pênalti, tem um jogo pela frente, vambora. Não daqui pra frente. Eu concordo Levanta com a isso. cabeça e vamos atrás do gol. Vambora. Tem que se reinventar no próprio jogo. Com certeza. E como foi essa transição de carreira? Você logo fez o primeiro curso, falou, olha, não, agora é meu sonho trabalhar com jogadores. E já largou mão do bombeiro ou teve um Ô, processo? Gabi, assim, ó, a minha formação, tá? Eu sou formado em educação física, comecei... Quando eu percebi, eu nasci na várzea, o futebol, ele veio na minha vida. Eu acho que eu tinha 4 anos lá em Guarulhos, no Jardim Las Vegas, com meu sobrinho Heraldo, ele me deu uma bola e me colocou pra chutar numa parede. Eu tinha 4 anos, 5 anos. Ali foi um amor incondicional ao futebol, à bola. Ali viciou. Que você tem essa memória bem Foi forte. um amor à primeira vista. Vou até mandar esse corte aqui pra ele. Foi um amor à primeira vista. Jardim Las Vegas, num espacinho assim de 2, 3 metros. E eu vendia sorvete desde os 5 anos de idade na várzea. Inclusive, eu gravei um podcast agora com o Dinho, que é o rei da várzea. Um técnico considerado Abel Ferreira e tudo mais. Mesmo? Um cara incrível também. Um dos mais conceituados no mundo da várzea. Ô, David, se você quiser fazer pergunta pro Manuel, por Fica à favor, vontade. faça. Com certeza. Você que está no YouTube nos assistindo, se inscreve no canal da Rádio Local Web. Espera 60 segundos que você consegue fazer suas perguntas também. É isso. Né? Daí você entrevistou o Dinho. O Dinho e tudo mais. E aí eu vendia sorvete na várzea com meus irmãos e minha mãe e meu pai ficava ali de segurança ali. Na favela e tudo mais, lá no campo do Vasco da Vila Galvão e tudo mais. E aí tinham os torneios, Copa Kaiser na época. Copa Kaiser. E tinha, além do campo grande do futebol normal, tinha uma quadra menor de areia, que era uma febre na época, que tinha vários festivais. Então, acabava o primeiro tempo, eles saíam pra conversar e tomar uma água, e aí entrava a garotadinha de 5, 6 anos, 10 e tal. Aí eu deixava o carrinho com alguém de sorvete e falava, peraí, segura aí. E ficava assim, assistindo o jogo das 8 às 6 da noite. Então o futebol tá na minha vida desde os 5 anos de idade. Eu até brinquei com o Dinho no podcast. Falei, irmão, eu era criança e eu torcia pra sair briga porque eu achava bonito. Pô. É mesmo?
É divertido. E hoje eu sou, paz pura, né? Defendo... Não faz isso. Se te bater, Não xinga. E aí passou a minha vida inteira, tentei ser jogador também, mas não tive talento e nada é por acaso. E o talento, ele... É porque quando falam assim, vamos comparar o Neymar com o Cristiano Ronaldo. O Neymar tem talento, o Cristiano Ronaldo foi treinado. O maior absurdo é falar que o Cristiano Ronaldo não tem talento. talento. É o maior gente? absurdo do mundo. É a maior mais sobre falácia do futebol, pelo amor de Deus, velho. O cara surgiu lá com 17 anos, tá há 20 anos no auge. Agora falar que ele é trabalhador, que ele é dedicado, que ele cuida do corpo, etc. Todos os jogadores são talentosos, Gabi. O cara chegou no profissional, chegou no 0,002% da sociedade do mundo e não é talentoso. O talento, ele abre as portas. O que vai fazer permanecer é o comportamento, é o treino, é uma série de variáveis, etc. Então, não existe profissional que não é talentoso, pô. Não tem como. Qual é o jogador que você mais admira? Agora são perguntas pessoais, gente. Mudou. Mudou. É o Cristiano Ronaldo, eu gosto muito, eu me espelho muito. A parte de mentalidade dele, né? Ele deu uma entrevista, até viralizou, que ele fala: eu sou o melhor. Se você não pensar, Gabi, você como uma apresentadora, se você não pensar que você é a melhor, ele não pensar que ele é o melhor... O David não dá adianta, licença que eu sou a melhor apresentadora da Rádio Local. Isso é verdade, eu concordo. E aí ele fala assim, Gabi, posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Entendeu? De se dedicar. E não só isso, não só falar. Ele tem resultado para mostrar, né? Disciplina, sim, etc. Mas tem vários outros também, né? O Messi é um gênio da bola. Mas eu gosto do Cristiano por conta dessa... Vai chegar nos 1000 gols, né? Acredito. Muito bom. Você fez educação física. Fiz. Você pensava em ser um treinador? Porque hoje você não é treinador físico, você é treinador de mente. Mental, é. Explica a diferença disso e o que te fez Gabi, ser treinador. olha que legal, eu fiz educação, eu cheguei de sub-17, aí eu jogava com alguns Jogando. amigos, na várzea, nesse campo joguei com o Paulinho, dos 5 aos 18 anos, só que eu vi assim, pô, eu não sou um extra série, longe de ser, sou esforçadíssimo. Aí eu jogava com o Jaci, que jogava no Corinthians há 10 anos, com o empresário e tal, que jogava com o Dentico, a Safra 89, etc. Falei, pô, eu não sou um cara acima da média, meu pai não entende futebol, minha mãe também não, eu não tenho empresário e tal, eu tô jogando aqui na várzea. E não era só diálogo interno negativo, era a realidade. Era a realidade mesmo. Porque falei, pra diferenciar um do outro... Eu vou estudar. E aí, na várzea, era muita briga, pô. Eu era o primeiro a apanhar, porque eu tinha 17 anos e era um filé de borboleta, era 20 quilos mais leve. Uau! O Dinho até fala lá dos campos que a gente jogava e tudo mais. E ali, muita briga, eu falei, pô, não quero isso pra mim não, vou estudar, vou fazer faculdade. E na própria várzea, Gabi, com 5 anos também, eu vendendo sorvete, ali, eu vendia sorvete, entregava o sorvete aqui pros caras, e eles estavam ali cheirando, bolando fumando. E ali com 5 anos... de idade, eu falei, eu nunca vou usar droga na minha vida. Por isso que eu falo pra você, não é só futebol. Entendeu? O que o futebol de várzea representa pro Brasil? A alegria, a ousadia, a espontaneidade, coragem. O que o Brasil tem de melhor, sabe? O que o brasileiro tem de melhor. O futebol é... Coragem, de ousadia, alegria, coragem. Essa parte do atleta que vem de periferia, ela é muito nata. Quando eu atendo um atleta que ele teve... essa formação, ele já é mais arrojado e tudo mais. Dentro do campo isso é muito bom, mas fora do campo a gente tem que segurar, tem que trabalhar o 360, trazer, explicar que ele é uma marca, que não adianta que jogar futebol hoje é apenas um pré-requisito de tantos outros que ele precisa ter e tudo mais. Mas eu sou fãzaço do futebol de várzea e eu sou fruto de lá e tenho um amor gigante também. Sim. Valorizo. E o podcast veio através desse seu amor pelo futebol? O podcast foi um presente de Deus, Gabi, porque foi assim, ó, foi com o goleiro João Pedro, ele é o goleiro profissional de São Paulo e do Sub-20 hoje, ele fica fazendo as duas, e ele foi meu atleta no Sub-7. E eu fui assistir um jogo, e ele faz trabalho mental comigo, fez bastante tempo, e foi meu atleta também dos 5 aos 13 anos, dos 5 não, dos 7 e tal, e a gente tava em Cotia, brincando e tal, meu irmão, vamos fazer um podcast... que não sei o que, pra contar do Sub-7, nossas vitórias. Não, pela resenha e tal. Aí ele criou o nome do podcast. Criou tudo, a gente assistindo o jogo lá, assistiu o dele do 20, depois a gente assistiu o do Sub-17 junto na arquibancada. Tal. Até hoje o João não deu certo de ir. O próprio não foi ainda. E aí, o primeiro episódio foi com o Leandro Castan.
E aí hoje eu atendo os jogadores profissionais e da base, do Palmeiras, do Corinthians, do Red Bull, do mundo inteiro, mas que eles já estão no estágio de profissional mesmo. Já tem contrato profissional, já tem salário, já tem empresário, já tem... E meu celular não para. Todo dia tem uma mãe ou um pai de Neymar que me manda, meu filho joga muito e tal. E aí eu falo, eu vou criar um conteúdo, porque como é um sonho, quem nunca sonhou em ser jogador de futebol, né, Gabi? Sim. A maioria dos brasileiros, sim. Os meninos, né? David, você já sonhou? Já sonhou em ser jogador? Muito, David? muito, muito. Inclusive, eu falo pro meu pai que eu só não fui jogador de futebol porque não me levaram a fazer um teste. Se me levado, der a oportunidade de eu fazer um teste, eu teria passado. E hoje eu com certeza me tornaria um jogador de futebol. Ixi, é uma dor essa. Como tirar essa dor do David? E o engraçado, Gabi, que a pessoa fala assim, ó, pra mim. Pô, eu tenho um menino lá, eu tenho um menino em casa que ele é sensacional, a batida na bola dele é perfeita, tal, ele só precisa de uma oportunidade. Aí eu falo, pô, ele já joga em algum clube? Faz alguma escolinha? Tá no meio? Não, ele só tá em casa, tal. Aí eu costumo falar, pô, todo mundo tem um Neymar em casa, né? Mas... Ou é o Neymar ou machucou o joelho. Mas o joelho às vezes é verdade, viu? Tem muitos. Tem muitos que é verdade. Mas aí, falando dessa parte de sonho, Gabi, como é sonho... Muitos golpistas, praticamente 100%. Quem tá me assistindo aqui, ó, praticamente 100% dos atletas de base hoje sofre assédio dos psicopatas, maníacos e pederastas, 100% pelas redes sociais. Então, quem é pai e tá nos assistindo, monitore as redes sociais, é 100%. Os golpistas financeiros. Aí, o que eu falei? Pô, eu não consigo... Eu atendo jogador profissional do Sub-20 e que já estão na jornada. E já, enfim. Só que eu vou criar um conteúdo... para mandar para esses pais. Então, o Resenha com Hilário, na verdade, é um podcast esportivo, mas antes de mais nada, ele é educativo. Para quem está na jornada da iniciação ao profissional. E voltando um pouquinho da sua pergunta, a minha formação em educação física, o futebol é um imã na minha vida. Porque eu fui fazer educação física porque eu amo, sempre amei esporte. Na época eu trabalhava na marmoraria com meu irmão. E ele falou, engenharia civil, ó, se você ficar aqui, você vai trabalhar na marmoraria, mas se você fizer educação física, você vai tomar seu rumo. Você pode ir pro esporte. Aí eu fui pelo coração, fui pro esporte. Educação física e tudo mais. E as oportunidades foram surgindo, não era que... Sabe o negócio de imã? Eu já era treinador lá da escolinha do Jaçanã e sempre defendi outra coisa também, Gabi, que os treinadores sejam... educados com os atletas, valorizem o poder da palavra, de validar, de cuidar, porque já que pouquíssimos vai chegar, para que você vai xingar o atleta de burro, de filha daquilo lá e tal, e ser um cara frustrado e depositar tudo que deu errado na sua vida naquelas crianças ali? Sim. Eu costumo falar, se o treinador, se o professor, ele tá se exaltando e tá xingando com um atleta de formação ali de 9, 7, 9, 10, 11, 12, ele precisa rever os conceitos. Porque existem 3 tipos de aprendizagem. A visual, a sinestésica e cada ser humano... E a verbal, né? E cada ser humano, se a criança não está entendendo, é você que tem que melhorar para ela enxergar aquilo ali. Isso é autorresponsabilidade. Entendeu? Só que geralmente muitas vezes não acontece assim. Tem alguns treinadores que falam que pegam pela raiva, né? Que a raiva tem um poder gigante Gabi, é uma parada muito louca. A maioria dos treinadores, vou colocar aí, 50% dos treinadores, eles acham assim, a Gabi tá voando no treino, no jogo, tá fazendo gol. Se eu elogiar, estraga. Aí a psicologia reversa, xinga, não elogia, não valida, só fala mal, nunca dá um elogio, enfim. E eu não, eu sempre tive Inclusive, teve uma cena muito legal. O Léo Maná, o pai do Léo Maná, é jogador profissional do Corinthians. Jogou comigo dos 7 aos 11 ali também. Quando você diz jogou comigo, explica um pouquinho. Quando eu falo que jogou comigo, eu criei uma equipe União Atlética Guarulhense, que os meninos jogavam comigo no campo e no futsal. Então eu fui treinador físico deles? Treinador técnico. Técnico. Eles iam jogar, a gente disputava um campeonato juntos. E aí, eu até fiz essa pergunta pro Léo Maná. Maná, você lembra como que era meu vestiário? A minha 10, a camisa 10, que é tipo o ícone, e a faixa era rotativa, cada dia um pegava. Cada vez que um pegava essa 10 a faixa, eles iam lá aquecer, Gabi. Tem um aquecimento assim, corre, alonga e tudo mais. Eu chamava esse 10 e faixa do dia, ajoelhava, olhava no olho dele e fazia um monte de posição afirmativa. Uau, você é isso, isso. E eu não mentia, nunca menti para nenhum atleta, Gabi. Nenhum.
Eu tive 1.500 atletas, caras que hoje são profissionais e estão na televisão, e caras que não foram profissionais que não levavam jeito nenhum. O meu amor, o meu tratamento era igual para cada um, entendeu? Eu comecei lá na escolinha do São Caetano do Jaçanã, e era escolinha que visava escolinha mesmo. Tem uns níveis. Cada ser humano nasceu com alguns talentos diferentes um do outro. Só que, independente se tinha facilidade ou não, uma vez eu fiz esse pacto com Deus. Eu falei assim, Deus, me dá oportunidade, me coloca nos grandes lugares, que não importa se o garoto for filho de milionário ou filho de um usuário de crack, eu vou tratar com o mesmo amor e com o mesmo respeito pelo brilho no olho. O que você pede pra Deus, toma cuidado. Porque... E ainda mais se é pros filhos dele, né? E aí eu tinha atletas, Gabi, todos. Você pode procurar 1.500 atletas nesses 8 anos que eu fui. Eu nunca maltratei uma criança. Uma criança. Tive problema com pais que maltratavam outras crianças, que tomavam uma cerveja, ficava xingando, arrumava briga, era aquilo tudo, e era uma euforia toda. E chamava pra conversar, falava, irmão, pelo amor de Deus, cara. Você tem idade pra ser meu pai. E escuta o que eu tô te falando. Você vai apanhar na arquibancada, eu vou olhar, virar as costas e vou embora. E acontecia? Porque você que tá... Acontecia. Umas 2, 3 vezes eu quase apanhei. Por conta que um pai do meu time provocava... E as crianças de 8, 7, 8, 9, 10 anos lá na quadra. Pô. Oh, meu Deus. Mas é comum, infelizmente, entendeu? Mas enfim, são quase 10 anos, enfim. Aí, a minha missão de vida, o podcast... é para trazer essa sabedoria. Meu irmão, não vai por esse caminho. Elogia seu filho. Gabi, você quer ver uma parada fortíssima? A maioria dos jogadores milionários que você vê na televisão, milionários, tem carro de milhão, 2 carros de milhão, joga na Europa, isso, aquilo, outro. A única coisa que os caras não têm, e gostaria muito, era de um abraço do pai, esse momento aqui de qualidade, um abraço e um elogio do pai. Uau. Porque o pai cobra desde o sub-11. Você tem, vai. E o pai, pelo amor de Deus, eu não tô falando mal de pai. Eu nunca vou falar. A família é insubstituível. Nenhum empresário é mais importante que a família, nenhum coach, ninguém. A família é algo... O meu trabalho é edificar famílias através do esporte, é ajustar essa conexão com o pai. O cara só quer um elogio do pai. Só que por tanta cobrança, nunca vem. Vem de todo mundo, menos do próprio pai. Uau. Entendeu? E o pai, eu tenho certeza absoluta que ele daria a vida. Eu acredito no trabalho integral do atleta. Sim. Então, até para os pais que estão me assistindo aqui, Gabi, se um adulto chamar qualquer atleta, sub-15, sub-17, sub-20, para conversar, eu atendo os melhores atletas do Brasil. E antes eu falei, irmão, passa o contato dos seus pais, do seu empresário. Eu faço reunião com um empresário, com o pai, com a família, às vezes do cara profissional que tem 25 anos. E aí eu vejo garotos sendo assediados por maiores de idade. E, a primeira coisa, quem é atleta, meu irmão, se alguém te chamar, tem que chamar seu pai primeiro, você é menor. Ah, Manuel, eu ganho 10 mil por mês, sou do sub-17, sou o cara, sou o fera. Não, você é menor de idade. Você tem que... Eu acredito muito isso na relação da família, entendeu? Sim, às vezes... E o pai também, Gabi, ele não faz isso tudo que eu tô falando por mal. Muito pelo contrário, o pai dá a vida pelo filho. Às vezes eu faço reunião com o pai e falo, irmão, o que o seu filho é pra você? O cara só falta passar mal na ligação. Ele... É tudo pra mim, é meu respirar, é isso, quando nasceu, e papai, meu Deus do céu, meu filho é tudo, é meu ar que eu respiro, ele me deixa feliz e tal. Fica meia hora, emociona, chora. Eu falo, irmão, quantos anos faz que você não fala isso aí na bolinha do olho do seu filho e não dá um abraço? Uau. Aí o cara cai duro no chão, pum! Faz, mano. E aí, o que tá impedindo? Orgulho? Pô, nossa. Às vezes o cara vem falar comigo, Gabi, ó, tô todo arrepiado, pô. Todo arrepiado. O cara vem fechar comigo. Não, porque ele tem que melhorar nisso, melhorar naquilo, papapá, pipipi, papapá. Legal. Você deixa comigo, você tá me contratando, eu vou cobrar com técnica. Ele já tem um treinador pra cobrar ele. O scout, a torcida, o diretor e a autocobrança dele. Agora você tá me contratando. Você pode ser pai dele, então? Você pode elogiar, amar, sair, comer uma pizza, não falar de futebol? Porque, não, mas eu sei que você entende, meu amigo. Mas seja pai, porque cobrança ele já tem uma autocobrança absurda para
dar certo, para ser esse extra série. Entendeu? Então, esse é o meu trabalho, fantástico. Gabi. E mexe comigo, assim, eu começo a falar e... E você nem é pai, você é pai dos seus... praticamente Eu não sou pai, seus, mas assim, Gabi... dos seus alunos. Assim, ó, eu guardo essa parada do bombeiro, eu já falei isso na minha casa muitas vezes, e quando eu erro dentro da minha casa é onde mais dói. Porque eu quero ser o herói da minha família. Da minha mãe, do meu afilhado Léo, que deve estar assistindo. Se eu falar dele aqui, eu me emociono. Você sempre falou do Léo. Da Até Luísa. eu sei que você tem um afilhado Léo. Agora da Lulu, da irmã dele, ó, me emocionei. Das minhas irmãs, do meu irmão, trabalhador pra caramba, do meu pai que já se foi. Então eu honro minha família onde eu levo. Eu carreguei o nome do meu pai durante 8 anos no Corpo de Bombeiros na farda. Então, a minha família é tudo pra mim. Meu maior sonho é ser pai, construir minha família, etc. Mas família é o bem precioso. Primeiro Deus, depois minha família, depois meu trabalho, entendeu? Sim. E no bombeiro a gente tem o jargão de ser herói, né? E realmente, sim, Gabi, sim, você sabe. eu era muito enérgico, eu buscava ser o melhor bombeiro que eu podia ser, dedicado, fazia tudo com excelência e tudo mais. Mas a minha mãe, minha família fala, pô, eu quero ser herói da minha família primeiro. Porque não adianta eu ser o herói de São Paulo inteiro, ser reconhecido pelo secretário da Segurança Pública, pelos coronéis, tá lá cheio de medalha e dentro da minha casa eu ser ruim. Porque se eu falei na minha casa, não faz sentido nenhum eu brigar. E eu erro, eu sou ser humano. Não sou coach de internet lá. 3 passos para ser profissional. Não, eu erro muito, sou ser humano, tenho preocupações. Além de toda essa visão, transformações, tem dificuldade no meio. Mas eu sou esse cara aqui, positivo, que, enfim. A sua essência é de cuidador. Isso é sem dúvida. E você já viu algum relacionamento ser ajustado entre pai e filho? Assim, algum exemplo que você tem aqui para contar pra gente que fez total diferença? Gabi, eu não posso usar nomes, mas vários de atletas assim, e falar, irmão, você quer me matar? Pô, eu e meu pai quase caiu duro, os dois. A gente se abraçou fazia muitos anos e os dois quase caíram duro, um pro lado, outro pro outro. E eu já peguei casos que o atleta tinha ódio e raiva do próprio pai. E hoje são os melhores amigos. Porque, na verdade, Gabi, a gente sabe disso. Os nossos pais, eles deram o melhor que puderam para nós. Eles não fazem, por isso que eu tô muito claro aqui, eles não fazem nada com o objetivo de nos prejudicar. Muito pelo contrário, né? E muitas vezes eles vão errar sem saber, e muitas vezes eles nem vão errar, e a gente vai dar significado errado ao comportamento deles. Sim. Então, é uma questão de fazer o processo de coach mesmo, de pagar, de viver o processo. E é isso. Explica um pouquinho como o seu trabalho como eu consigo diferenciar o seu trabalho de um treinador técnico de um empresário? Gabi, boa sua pergunta. O empresário, ele muitas vezes ele tem muito poder na vida do atleta também, dependendo de onde vem, ele acaba sendo um segundo pai ali, decidindo o futuro do... Mas ele é mais business. Ele vai negociar contrato, ele vai ver onde tem espaço, vai abrir oportunidades ali e tudo mais, vai fechar contrato, vai na diretoria. Vai próprio pai pode ser empresário? Se ele se especializar, sim, abrir uma empresa na CBF, fazer a prova do agente FIFA, etc. Entendi. Mas eu não indico a princípio, né? Porque imagina, as suas emoções, o empresário, Gabi, fazer parte de staff de atleta é o maior desafio do mundo, porque eu costumo falar, quando um atleta chega ao ponto de ganhar $500 mil por mês, ir para televisão, etc., a conquista não é só daquele cara. O trabalho é feito por muitas mãos, a conquista da família inteira, inclusive do empresário ali que está buscando os espaços. Lógico que se aquela pecinha que está dentro do campo não se destacar, não dá o seu máximo, não for bom fora do campo, não vai acontecer. Mas, entendeu? Mas o meu trabalho é na parte mental. Vamos dizer assim. Como funciona? O futebol ele é dividido em 4 pilares hoje, né? Isso é viralizado. O físico, que é o que você dorme, se alimenta, suplementa, treina, dá os estímulos certos, enfim. Então, essa parte física tem que estar boa. Você passa no nutricionista, come os alimentos certos, na quantidade certa, você vai suplementar e tudo mais, você vai dormir, você vai fazer os treinos certos. Top, essa parte física. Fazer trabalho preventivo de lesões e por aí. E você acompanha isso também? Não, isso é tudo no clube. Tá, no clube. Ou o cara faz a parte também, contratos personais à parte. A parte técnica é trabalhado desde a infância, que é a relação dele com bola. São as características de cada um. A parte tática é o treinador do clube. E a parte mental.
A parte mental é a que eu cuido, que é a psicológica, de segurança e confiança para jogar. Entendeu? E eu costumo falar que todos... Qual que é mais importante? Não existe mais importante. Todos... Eu gravei com o Lulinha Tavares, o coach da equipe profissional do Corinthians. Ele falou assim, eu não sei se é a mais importante, mas é a mais negligenciada. Poxa vida. Na Europa, não. No Brasil, já, como a gente estava falando aqui, Zé Roberto se posicionou, Diego Ribas, Júnior Moraes, o próprio Danilo Avelar, que eu gravei o podcast no Resenha com o Hilário, ele está numa linha mais de empreendedorismo e inteligência financeira do atleta, mas já está nessa linha de autodesenvolvimento, de trazer toda a expertise. As ferramentas. É. E aquele Abel Coach do Palmeiras, Abel, ele é coach? Dizem que ele é coach também, ele é super aberto para o desenvolvimento humano. Porque, Gabi, eu gravo com um dos maiores atletas do país hoje, e todos falam, o melhor treinador não é o mais inteligente, não é o que sabe dar os melhores treinos, tático, técnico, não é. É o cara que é gestor de pessoas, que tem palavra, que olha no olho. Aquilo que eu fazia quando era criança, entendeu? Os soft skills, né? Agora vão ser bem mais requisitados. A gente vê os recursos internos, a liderança, saber ler de pessoas. Entra a parte de análise de perfil comportamental. Sim, a gente falou um pouquinho disso. E eu quero que você volte nisso. Você falou que o seu trabalho é 360. Você cuida de todas as áreas, né, da saúde mental do seu mentorado. Eu quero saber um pouquinho sobre perfil comportamental. Em que momento usar e como você identifica isso? David? Não, só ia falar que essa questão que ele falou do técnico, né, dentro ali das funções dele, muitos dizem que às vezes um time, quando o técnico perde o vestiário, ele perde tudo. O time se perde dentro de campo, nas competições. Por quê? Porque ele perdeu essa parte mental. A gestão das pessoas. A gestão da pessoa, que é o que ele quis. Mas isso você tira, assim, das minhas experiências no bombeiro, tem uma frase no bombeiro que fala assim, que a tropa é espelho do comandante. Isso é na empresa. Isso. E muitas vezes tem os comandantes que são excepcionais tecnicamente, e sabe todos os manuais, mas no relacionamento interpessoal é ruim. Então o clima fica pesado, as pessoas não correm porque o treinador nada mais, ele vende uma ideia de todo mundo correr para um objetivo. Agora, se a gente se dá mal, Gabi, imagina. Exato. Inclusive, o Abel Ferreira tem uma frase que ficou mundialmente conhecida, que é o cabeça fria, coração quente. Tem um livro. Tem um livro dele. Então, é isso que mostra muito. Quando o técnico, o gestor do time, ele faz você... E ele não é vitorioso, o maior, assim, dos últimos tempos da história do Palmeiras à toa. Com certeza ele mostra só o que é pertinente ele mostrar também, sabe? As polêmicas para blindar os atletas e tudo mais. Isso aí só quem vai saber mesmo é quem tá lá no dia a dia e vive, os atletas. Nossa. Entendeu? Tem essa inteligência emocional de blindar também, né? Porque o futebol é uma fábrica de polêmica, né? Com certeza. A imprensa, ela quer polêmica, viralizar, views. E é aí que entra o seu trabalho, porque quem tá sempre envolvido nessas polêmicas? Os jogadores. Os jogadores. E a cabeça do jogador, tem muito jogador que ele não olha a rede social. Ele não... pra ele não se perder mentalmente, correto? É assim, ó. O meu trabalho é 360. Eu costumo falar que é o desenvolvimento integral do atleta. E jogar futebol é só um pré-requisito tão importante quanto os outros. Então, o pilar dele espiritual, as redes sociais, ele saber se posicionar, que ele é uma marca. Ele pode ganhar ali 100 mil, 200 mil com propagandas com a audiência que ele tem. Sim. De ser um ídolo dos clubes, entendeu? Sim. Ou ele pode ir pra balada, quebrar, mostrar lá ele virando os amigos publicando e tal, e ele perder inúmeros contratos milionários de Europa. Então, é tudo escolha. Então, tem o relacionamento com a família, o relacionamento, a parte intelectual, a inteligência financeira, que agora o Danilo Avelar está junto comigo nas mentorias. E que é muito importante, porque o dinheiro também é emocional. Dinheiro é emocional. Saber lidar com tudo que chega. Ô, Gabi, imagina um garoto que vem de periferia, que ele é o pai, e eu já atendi atleta assim, que ele é o pai da família com 17 anos, ele ganha ali 10, 15 mil por mês, tem 6 irmãos... O pai abandonou, ele é o pai da casa e tudo mais, não teve instrução e daqui a pouco esse garoto ganha 200 mil por mês. Não. Se ele não sabe administrar 15 mil, ele não vai saber administrar 200 mil. Por isso que é tão comum, por isso que é importante. E ao mesmo tempo,
quando as coisas dão certo, é muito difícil. Mas quando dá certo, vem 500 mil seguidores e vem muita proposta. Eu, pelo simples fato de eu andar com os grandes jogadores famosos e atender eles, já vem muita coisa no meu direct. Uau. Entendeu? E aí, como ele vai saber se ele nunca foi orientado? E o jogador, ele não tem tempo para aprender também. Se ele tem uma família que ensinou desde cedo, top. Se não, a vida é muito corrida, a agenda é muito puxada. E não é da cultura do brasileiro estudar inteligência financeira, não tem na grade curricular, inteligência emocional. Gabi, você quer uma coisa? O futebol hoje é financiado pelas casas de aposta, pelas bets. Certo? Todos os grandes clubes têm uma bet lá. Sim. E tem pessoas pegando dinheiro com a agiota, no geral, para apostar. Tem pessoas viciadas no jogo e tudo mais. O brasileiro, antes, ele já era mal educado financeiramente. Ele já gastava mais do que ele ganha, etc. E o governo, de vez educar o povo, pôr nas escolas, está regulamentando as casas, que vira muita grana e etc. Agora, você imagina, entendeu? É um dos temas que eu trabalho com os jogadores também. As casas de aposta, inteligência financeira. Agora estou com Danilo Avelar, a gente gravou um podcast para falar de inteligência financeira. Transição de carreira e tudo mais. Marcas e redes sociais. Gestão das emoções. O relacionamento interpessoal com o treinador, com ele mesmo. Enfim, é um trabalho, é um desenvolvimento integral do atleta mesmo, sabe? Então, jogar futebol é apenas um pré-requisito de tantos outros que precisa. Sim. Jogar muita bola, ser talentoso e ser dedicado, pô, isso é o seu carro-chefe. Fechou. Mas tem um 360 que você tem que ter o staff. E quando tem família junto, tem empresário sério junto, tem uma equipe cuidando junto, pô, ainda assim é muito difícil, mas está muito mais próximo de dar certo, entendeu? Porque vem muito convite, Gabi. É do dia pra noite, assim, 200 mil seguidores, imagina. Uau. Não, tem que estar com... Eu tenho 7 mil seguidores hoje. E já vem muita coisa, entendeu? Pedindo golpe, etc. E aí eu consulto com os amigos policiais, bombeiros. Irmão, isso aqui. Não, eles dão golpe dessa forma. Tal. Então você tá virando um expert em descobrir isso e vai ser legal que você vai conseguir passar eu transmito, né, no dia a dia. também. Então o meu podcast lá você não tá nesse estágio? Acho que, não sei se pegou no começo ou no início, a parte de sonho de ser jogador de futebol, dos golpistas. Tava no início? Foi agora, nesse. Foi você agora, falou. Que bom. Foi no início desse. Então esse foram 2 podcasts hoje. Foram dois. Um só comigo. Mas você viu só? Ó, viramos o jogo, pô. Viramos o jogo, papai. Entrou muito mais inteligência emocional, aqui, agilidade emocional. Eu acho que foi... Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Porque realmente virou o rumo da conversa. Exatamente. Virou o rumo da conversa. Ô, Hilário, eu quero que você fale um pouquinho de perfil comportamental, porque como a gente A gente falou, eu atendi ontem um jogador, deu umas 2 horas e 15 de sessão. E é isso, Gabi, assim, ó. É um privilégio para mim cuidar de vidas. Privilégio. E muitas vezes eu faço o atendimento com o atleta, pô, tem coisa que vai ficar entre eu e o atleta para sempre, até o caixão, só se ele abrir em alguma coisa, porque isso faz parte da ética profissional, isso já vem do bombeiro. Da confiança também que ele tem Todas as vítimas que eu atendi nesses 7 anos, eu não tenho um vínculo com nenhuma, e dei o meu melhor ali. Eu guardo com muito amor isso aqui. Toda vítima, eu me emociono quando eu falo do bombeiro, né? Muito amor e gratidão. Eu pegava uma vítima toda estrupiada e deixava toda com Glasgow rebaixado e tal. O agradecimento mais sincero do mundo que a gente recebe é no bombeiro pelo olhar. Tipo, Deus abençoe sua vida, bombeiro. Uau. E eu falava, Deus, obrigado, protege minha família lá em casa e tudo mais. Então, e continua agora no futebol, entendeu? Continua cuidando. Às vezes o atleta me liga 10 da noite do domingo com um problema e vai morrer. E faz parte, entendeu? É quase um padre no confessionário, né? Que ali você faz a sua confissão e ali morre. Irmão, ó, é bom falar que por mais que eu tenha... Ó, eu tenho... Esses dias foi engraçado. Um empresário de jogador grande, que a gente vem falando, ele falou assim, pô, a mãe do atleta falou que você é pastor. Você é pastor, né? Aí eu dei risada assim, aí eu falei, vou aceitar, vai. Porque pastor é cuidar de ovelhas, é cuidar de pessoas, então eu sou pastor. Então eu vou aceitar e tal. E depois eu falei, irmão, ó, sou formado em educação física, tenho um pós em futebol futsal, trabalhei 8 anos nisso, fiz todos os cursos de desenvolvimento humano do Brasil, fiz cursos de hipnose, constelação familiar, 3 de hipnose, coach esportivo, PNL, um monte. PNL, neurociência, estudo há quase 20 anos, em 2007 vai fazer 20 anos, eu sou um apaixonado pela psicologia, então é uma
Não é, tipo, entendeu? Não, eu recebo, beleza, legal. Porque a Bíblia tá tatuada em mim. Eu busco ler todos os dias, eu busco aplicar. Sou falho, sou um ser humano, mas eu busco viver o que eu realmente trabalho com os atletas, entendeu? Para não ser um hipócrita e tudo mais. Mas foram anos de estudos. Anos de estudos, de preparação e de atendimento no 1 a 1. Entendeu? 700 horas. Uau, são muitas Então, o horas. que eu falei? Pô, eu tô no 1 a 1 aqui. Se eu ficar no 1 a 1 com a Gabi, que é uma jogadora fera, eu posso ir pra internet, gravar um podcast, não usar o nome da Gabi, mas falar as dores e ajudar pais, famílias, profissionais, empresários, todo mundo da indústria do futebol, do ecossistema, e tem sido um sucesso, sabe? E o pilar espiritual, como você trabalha nas suas sessões? Então, a gente alinha isso, né? Não tem um... Porque eu sou posicionado na internet, já fui criticado sobre isso, as pessoas falaram... Já fui criticado. É mesmo? As pessoas falaram, pô, você não deveria colocar nada de Deus nos seus stories, você tá misturando as coisas, você não pode colocar Bíblia, louvor, tal, que você vai perder cliente e tudo mais. Aí eu falei, pô, eu super respeito todas as religiões e tudo mais, mas esse é o Manuel Hilário. Se a pessoa não quer fazer o atendimento comigo, porque eu leio a Bíblia todos os dias, vou ao culto todos os domingos, tive célula o ano passado na casa do Fran, coisa mais linda do mundo, um monte de jovem lá, 20, 30, a cada quinta-feira, 15, para ler a palavra, louvar, adorar, orar um pelo outro e tudo mais. Se o pai não quiser fechar comigo os atendimentos, porque eu acredito em Jesus Cristo, eu vou à igreja e tudo mais, tudo bem. Tem tantos outros treinadores mentais na internet, outros coaches, mas esse é o Manuel Hilário, antes de mais nada, sabe? Mas aí, como que eu trabalho, Gabi? Falo se ele tem esse tempo de qualidade com Deus, se ele lê a Bíblia, se ele participa, se ele vai numa missa. E é importante eu falar isso aqui também. Apesar de... As pessoas perguntam, Manuel, de que igreja você é? De que igreja você é, Manuel? Eu falo, a igreja de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo e tudo mais, igual tá lá em Efésios. Aí a pessoa, não, você tá errado. Não, você tem que ter uma denominação. Não, que não sei o quê. Eu falo, não, mas tá escrito aqui, ó. Acho que é Efésios 4:10. Acho que é Efésios 4. Deixem aí nos comentários. Que Efésios que é esse? Que Jesus é a cabeça e nós somos a igreja de Cristo. Nós três aqui, ó. Se 2 ou mais se reunirem para falar de Deus, ali ele estará. Né? Então é sobre isso, né? Menos religiosidade e mais viver princípios e valores, né? Inclusive, Gabi, para eu não esquecer, esse é o podcast que eu tô melhor vestido. Não, você tá um gato, meu amigo. Tá bonito. Lindo. A hora que eu te vi, eu falei, uau, tu tá lindo aí. Mas eu vou homenagear, sabe por quê? Minha mãe falou, nossa, por que você não vai bem vestido pros podcasts? Eu falei, mãe, eu vou bem vestido pra caramba. Então eu vou cumprir um princípio aqui, que é honra teu pai, tua mãe, para que seus dias sejam acrescentados, né? E muito do que eu sou é a minha mãe. Minha mãe é uma mulher linda, guerreira. Pô, aí se eu falar dela, eu vou me emocionar também. Não, você é essência pura. E eu cumpro um propósito. Minha mãe, eu nunca vi a minha mãe fofocar. Efésios 4:29 fala assim, ó, que nenhuma palavra perniciosa, maldosa, fofoqueira, perniciosa saia da sua boca. E que se sair, que seja uma palavra boa, que dê graças aos que ouvem e que edifique as pessoas à sua volta. Sim. Gabi, eu vivo isso a minha vida inteira, acho que desde que eu nasci. E quando eu ouvi uma pregação em 2006, do padre Fábio de Mello até. Ele é fantástico. Incrível. Dessa pregação, eu falei, vou viver isso pra minha vida. E muito eu devo, porque o exemplo da minha mãe, eu nunca vi a minha mãe. E até eu, na minha vida inteira, foi pouquíssimas vezes que eu falei mal de alguém. Se eu falo mal de alguém, eu já me corrijo na hora. Eu falei, não, para, isso não é de mim. Não é de mim. Você falou uma coisa muito importante de pai e mãe. E de pai e mãe a gente aprende muitas coisas. Inclusive... Nós somos eles, Gabi. As crenças. Eu gostaria que você falasse um pouquinho das crenças de como elas influenciam nos atletas, na performance dos atletas. E eu queria só dar uma complementada. Porque a religião, ela também é um pilar que precisa ser... se você tem na sua vida, ela fortalece com certeza. A sua mentalidade. Porque, independente da religião que você siga, ali existem doutrinas a serem seguidas. Existem colunas que você precisa ali saber dentro de cada doutrina. E isso também ajuda você na sua mentalidade. Nossa, ajuda demais. Né? Eu era uma pessoa que... Eu vou até fazer uma confissão aqui, ao vivo. Coach. Eu amava beber bebidas alcoólicas. Você bebia alcoólica? Eu nunca amava. bebi. Pra mim era não era diversão, era... Sabe quando eu descansava? Aí quando eu aprendi a descansar em Cristo, exato.
Mudou uma chave, mudou. E eu ia Glória no confessionário quinta, sexta, sábado, domingo, lá com o padre, eu bebi de novo, e eu bebi de novo. E aquele constrangimento me fez parar de beber. Eu demorei muito, viu? Mas a espiritualidade me ajudou muito nessa hora. Mas assim, foi sofrido, eu tive que ter muita disciplina também. Ô, Gabi, a gente falou disso, por exemplo, até a minha comemoração, sabedoria que vem de Deus, né? Eu criei com um jogador. Tudo que é meu, que eu criei com algum jogador. Ideia, e foi vindo, os insights. É sabedoria que vem de Deus. Porque por mais que eu tenha esse know-how de conhecimento de bastidor, né? Se há 5 anos, estudei e tal, chega um momento que falta resposta. Eu falei, irmão, vamos buscar na Bíblia? Você permite? Permite. Ó, na Bíblia diz isso, irmão. Não vai por mim, porque eu sou ser humano, eu posso cometer erros. Aqui é o manual da vida, a Bíblia. Então, eu utilizo a Bíblia também, assim, pra minha vida. E se o atleta, pô, tá tudo bem? E graças a Deus eu atendo... Eu tava conversando isso com o jogador. Todos os jogadores acreditam em Deus. A grande maioria. Todos que eu atendi até hoje. Aí tem um atleta que falou assim, Já irmão... converteu algum? Você já converteu algum? Ah, não sei se... Não, já. Através da célula, muitos se batizaram. Mudaram o comportamento, mudaram conhecimento. O processo de mudança que eu tive, eles tiveram também. Sim. Mas... Pô, agora eu me perdi. Tô precisando conversar com o Neymar. Não, brincadeira. Bora, Neymar. Vamos no Resenha com o Hilário, Neymar. Porque ele batizou o filho dele, a filha, nos arautos dos evangelhos. E depois ele apresentou na igreja evangélica. Que legal. Isso eu vi. Então ele também, eu acredito que ele... Bora, Neymar. Bora lá no Resenha com o Hilário. Ele precisa parar de quebrar, pelo amor de Deus. Precisa tanto dele na Copa do Mundo. Ele machucou de novo, né? Machucou, felizmente. Fazer coach com o Hilário vai... Precisa. Agora eu quero saber das crenças. Fale sobre crenças. Das crenças. Como elas influenciam na performance do atleta. A crença, ela rege a vida de todas as pessoas. Explica um pouquinho o que são crenças. Esse tipo de crença que a gente está falando. As nossas crenças, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu na infância, nós demos significados de papai e de mamãe, tudo que onde a gente foi nascido. E ali a gente teve as nossas convicções. Por exemplo, uma crença minha fortíssima, boa. Aos 5 anos de idade eu falei, eu nunca vou usar droga. Eu vivi uma situação e dei um significado. Pum, aquilo é ruim. Eu vou vencer na vida e tudo mais. Então, tudo que a gente, principalmente do 0 aos 12 anos, a gente viu, ouviu e sentiu, teve na situação, a gente deu um significado que gerou uma crença e essa crença vai determinar as nossas ações, os nossos comportamentos ali. Então, o meu trabalho... quebrar minhas crenças limitantes, né? Andar com pessoas grandes. Por exemplo, o Danilo Avelar quebrou várias crenças minhas esses dias. Eu gravei um podcast com ele, a gente tá conectado. Porque, Gabi, nas relações humanas, 1 mais 1 são 3. Entendeu? Não fecha a conta. Não fecha a conta. É o único, nas relações humanas, 1 mais 1 são 3. É verdade. Entendeu? Não, é verdade. 1,5 de cada um. Ele me ensinou muito, pô, ir pra cima. Com Leandro Castan, então, pelo amor de Deus. Dá pra escrever um livro. Todas as vezes que eu fico perto dele, eu fico só fazendo um PPS, perguntas de sabedoria. Castan, e assim? Castan, e aquela situação? Castan. Pô, como é que foi jogar na Roma da Itália? Como é que foi jogar ser campeão da Libertadores? Uau. A primeira e única do Corinthians até aqui. E por aí. Aprender, modelar esses caras. Entendeu? Porque a minha crença era limitada antes. Né? E o que eu sei me trouxe até aqui, né? A frase do Paulo Vieira. O que eu sei me trouxe até aqui. O que eu ainda não sei vai me levar onde eu quero. O que eu sabia me trouxe até o bombeiro. E por aí, e por diante, entendeu? Sim. Então, é uma reorganização, né, de crenças, enfim. E como você trabalha isso com seus alunos, com seus mentorados? Trazendo consciência. A gente fala muito lá da parte de coach lá, do que a gente fala. Eu acredito muito nisso. Acredito não, em todos os cursos de PNL, neurociência, coach, hipnose... Constelação vai falar que a palavra tem poder de programar o nosso cérebro. E vai programar os nossos resultados. Então, a palavra tem poder para programar o nosso cérebro. O que eu falo, ainda tem umas frases assim, né? Então, cuidado que você fala, que tá perto do ouvido, ele escuta, acredita, manda pro cérebro. Enfim. Então, o que você profetiza, muitas coisas do que eu vivo hoje eu profetizei. Eu visualizei. Entendeu? Mesmo sem acreditar o caos. Ó, Gabi, eu vou falar aqui de um caso. Eu tenho um caderno que eu escrevo os meus objetivos. E muitas vezes eu escrevo coisas positivas quando tá tudo dando errado. Ontem, olha só. Ontem na sessão de coach, o jogador profissional falou assim, meu irmão, meu pai, ele tem uma frase muito forte. Ele não me contou a história. Ele falou assim que nunca teve ruim.
Falei, irmão, um dia eu vou te contar essa história. E isso vai gerar uma crença. A palavra ele tá modelando. É neurociência pura. Sim. É programação neurolinguística pura. Ele falou assim, ele viveu uma época da vida que tudo dava errado. Tudo dava errado. E essas pessoas perguntavam para ele, irmão, fulano de tal, como é que tá? Nunca teve ruim. Aí ele falava, nunca teve ruim. E virava as costas nos bastidores chorando pra caraca. Entendeu? Só que ele programava ainda assim. Comunicação verbal, não verbal. Se a gente... A postura, Eu né? costumo falar, Os grandes Gabi, primatas nos ensinam muitas coisas. o próprio Tony Robbins fala que do homem vitorioso para um homem fracassado são 2 centímetros. É isso aqui e é cientificamente comprovado. Se você fica assim, o seu cérebro já produz hormônios cortisol, já produz hormônios de depressão, de desânimo. Se você já é assim, se você já é positivo e tudo mais, o seu próprio cérebro vai produzir mais testosterona, você vai estar mais esperto. Você pratica essas ancoragens nos seus mentorados? Antes de treinar, antes de bater um pênalti, você ensina essas técnicas Gabi, de PNL? inclusive a minha comemoração é um trabalho de visualização e é uma âncora que a gente chama na PNL, né? Porque é tipo assim, cada um dá uma embalagem, né? No coaching é VAS. Na hipnose é hipnose. Na meditação é uma meditação. Na PNL é visualização. Mas no final das contas, enfim. Mas aqui é ancoragem. A gente faz um trabalho. O que é o coach, na verdade? O que é o meu trabalho? Eu alinho toda a parte racional, a gente vai conversando. Beleza. Racionalmente, é aquela história. Todo mundo sabe que comer gordura, sal e açúcar engorda, e fazer atividade física faz bem, e o sedentarismo faz mal, entope as veias do coração e tudo mais. E o Brasil é o país mais ansioso, e que o oxigênio é o calmante natural e a abundância na Terra, que você... As cores também das árvores, do céu, tudo influencia. Contemplar isso aqui, ó. Todo mundo sabe, mas não aplica. Não aplica. O que determina isso? E aí, então, é essa parte racional, todo mundo sabe. E por que não tem resultado? Exato. Porque a falta está nas emoções. Então, o coach, a gente trabalha de forma racional, traz clareza, traz visão, traz metas, smartiza metas, vai cobrar autorresponsabilidade, vai deixar lá, a gente faz as reuniões de 2 horas, mas ficam missões. E cada atleta tem um perfil, tem cara que gosta de ler, assiste filme, assiste podcast e tal. Tem outros. Todos dão resultado, Gabi. Tem cara que faz comigo e faz tudo e é um leão. Tem cara que... irmão, a gente meio que adapta ali também, sabe? Mas cobrando uma responsabilidade. Sim. Mas é na hora do VAS, da hipnose, que a gente cura as emoções, o que tá por trás, das crenças e tudo mais. Então, é alinhar essas duas. Nossa, parece ser complexo? Eu acho que pra você que vive, não, né? Não, Mas eu acho que pra quem tá assistindo, sim, pode ser que esteja mais complexo, né? Não, mas você explicou claramente. Mas eu trago na linguagem do jogador. Eu procuro trazer na linguagem do jogador. Eu falei, irmão, eu não vou ficar trazendo neurociência, conceito, que vai ficar chato pra caramba. Eu vou te passar um monte de coisa e vai falar assim, mano, esse manual... Mas a única coisa que você precisa saber é que nessas 2 horas, 100% do que a gente falar é científico. É ciência. De todos os cursos que você imaginar de desenvolvimento humano. Sabe o que eu acho legal, Manuel? Que você viveu futebol. Então, você fala a mesma língua que eles. E você tem uma comunicação muito alegre, muito descontraída também, né? O seu sorrisão aí, ó. Já acolhe, já adolescente. Não deve ser fácil trabalhar com adolescente. Não, eu amo. Eu tenho facilidade. Tipo, então. Os caras, ter resenha com o meu coach e tal. E, inclusive, é um cuidado que eu tenho que tomar, Gabi. Porque eu atendi tanto atleta no início de sub-17 e sub-20... que eu tava parecendo um sub-17, sub-20. Falando igual ele. Eu tava aí, papai, como é que tá? Champions League, hein? Série A, não sei o que e tal. Falei, pô, tudo que eu li esses anos todos, eu tô parecendo um sub-17. Mas é legal que conecta, né? Fala a linguagem dele. Se eu chegar lá muito sério, não vai conectar. Sim. Então é isso. Falando de negócios agora, qual a importância de se ter um nicho bem definido, igual o que você tem? Você tem um nicho super definido. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Pra quem tá querendo... alguém que tá fazendo transição de carreira agora, olhou pro Manuel e falou, caraca, ele saiu dos bombeiros, agora ele tá atendendo... Gabi, eu fiz o meu 6º método CIS, eu fui levar um pai de jogador agora. E aí vieram muitos policiais e bombeiros, capitão, soldado, tal, que pensam em fazer a transição também, em sair, empreender, etc. No bastidor. Cara, é difícil eu dar. Eu falei, a minha saída do bombeiro foi Jesus que falou, que queimou no meu coração. Então, se você não acredita, vai ficar difícil. A visão foi sua. Que mais? Tanto que quando eu falei assim, eu vou trabalhar com jogador de futebol,
Eu tinha social media no começo e tal. A Thalitinha, tal, incrível também. E geral, todo mundo da turma falava assim, Manuel, pelo amor de Deus, é muito difícil o nicho que você quer. Nossa. Não, por que você não é professor de educação física? Por que você não faz uma área mais abrangente para o seu funil ser maior e você pegar? Eu falava assim, meu irmão, ó, eu tô no bombeiro. Se não for isso, eu não quero. Eu fico no bombeiro, eu tô muito feliz no bombeiro. O meu negócio é jogador. Eu tinha uma convicção. E exatamente tudo que eu escrevi há 3 anos, as coisas estão acontecendo. Eu tô atendendo os melhores jogadores de Série A, de base. Tá sendo muito além, na verdade. O podcast tá ajudando muitas famílias, tá atingindo o Brasil todo, tá entrando nas casas das pessoas para ajudar famílias e atletas a trilharem um caminho seguro, não cair em golpe financeiro, desses outros que a gente falou e tudo mais. Então, o propósito está sendo... Eu costumo falar, eu aprendi essa daqui com o Bussinger, um cara fantástico, coordenador de base do Vasco lá, inteligentíssimo. Ele virou minha chave lá no podcast. Foi muito legal, eu vim de Guarulhos para cá, né? Ele veio do Rio de Janeiro para gravar comigo. Uau, Gabi. Que incrível. Ele viajou, sei lá, 8 horas com a família, 2 filhinhos... Mas gravou nessa empolgação, nesse amor. Falei, irmão, vamos jantar. Ele, não, porque minha esposa tá esperando com os meus filhos. Amanhã a gente vai para os Estados Unidos. Ele viaja o mundo dando palestras, é professor da CBF. E aí ele termina assim. Ele fala do propósito dele, né? Mas eu vou falar do meu, né? Que as minhas redes sociais, o meu Instagram, o TikTok, o YouTube, o podcast, é a maneira que eu faço o meu propósito de vida acontecer. De ajudar famílias e atletas a trilharem um caminho seguro dentro do futebol. Então, que incrível, que incrível. Então é isso, não é vazio, não é coach de internet, sabe? Daquelas... Tudo que eu falo para os atletas, irmão, se tem uma coisa que... Eu trabalho isso muito em mim, o atleta também. O atleta de alta performance, ele tem muita autocobrança, Gabi. E o que eu peço pro jogador, eu busco aplicar na minha vida. Posso errar, posso falhar, posso, que eu sou ser humano. Mas eu não sou hipócrita. Tudo que eu... Irmão, vamos lá. Pô, vamos definir aqui, enfim. É isso. Acho que eu falei da ancoragem lá, eu gostaria de saber qual a importância da ancoragem e a importância também de se comemorar, porque você trabalha com atletas que faz gol, tem uns que não comemoram, como você disse na outra. Eu digo o próprio Cristiano Ronaldo, a comemoração dele, ele é o cara que defende muito o pilar mental. A comemoração dele, você já viu as comemorações dele? Ele... Aí agora, ele é tão incrível, que ele vem, sai correndo e faz o sim. Ele com certeza deve saber. Sabe o que significa? Não. Sim, eu sou o melhor, sim, eu consigo, sim. Só que ele começou sozinho, há anos ele tá nessa comemoração. Agora é o estádio inteiro, os 40 mil fala pra ele. Sim, valida ele. Uau. Entendeu? E a ancoragem aqui, Gabi, pra encerrar, a sabedoria que vem de Deus, é uma atividade de visualização que no final a gente faz essa ancoragem pra toda vez que o atleta fazer a comemoração, ele lembrar da visão dele. E aí tem que fazer o processo comigo pra... Muito bom, Manuel. Tem que ser mentorado comigo. Incrível. Como que a gente tá de horário aí? A gente bateu 1 hora agora. Top. 1h30, mas foi né? um flow, foi o flow de Deus, né? Eu peguei essa de seu também, sua. Então, você entrou no flow de Deus. E como é estar agora no flow de Deus na sua vida? Cara, acho que eu acredito há 3 anos, né, Gabi? Que eu... Essa foi uma pergunta legal aqui. A gente comentou aqui que eu tô organizando aí pra gravar com o Paulo Vieira, né? E me perguntaram assim, ele falou do Neymar, uma amiga, a Yandra, ela perguntou assim, que gravou análise de perfil comportamental também pra jogador no podcast. Eu levo o 360 que eu faço, eu levo lá, pô. Fala qual é o seu podcast, fala pro pessoal o podcast é o podcast Resenha com Hilário, e nas redes sociais eu tô no @Manuel com o Hilário Coach. Muito bem. Aí você ia falar do Paulo Vieira. Do Paulo Vieira. Aí a André me perguntou assim, Manuel, qual que é o jogador que você mais sonha entrevistar? E tudo mais. Eu falei, pô... Assim, bate pronto, eu falei, pô, não tem nenhum, assim. Eu falei, pô, se tem uma pessoa que eu tenho vontade de gravar, é o Paulo Vieira. Ela, caramba. Eu falei, porque foi através da vida dele que eu voltei para Cristo, voltei para Deus, voltei a buscar, sabe? Se aproximou de Jesus. E o Paulo Vieira é ser humano igual ele. Pode cometer eu desejo que isso não aconteça, uma atrocidade amanhã, ele é ser humano igual eu. Mas foi através da vida dele que eu voltei para Cristo e tudo mais. Sim. Mas aí depois pensando, eu falei, pô, eu quero o Pedro também do Flamengo, que é cristão, que faz
as comemorações dele, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele faz do campo o altar dele, né? O púlpito dele. Incrível. E outros, Lucas Moura. Enfim, os atletas que têm uma mensagem boa para passar, né? Porque a gente sabe que não é fácil a vida do jogador e que se ele vislumbrar, ele acaba perdendo tudo. Muito bom. E agora, para finalizar, um recado aí para os seus jogadores. Ô, Gabi, eu não sei se pegou o início, né? Mas eu queria te agradecer aqui. Eu te entreguei a caneca. Ai, gente, é verdade. Deixa eu entregar a caneca de novo? Não, peraí, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi dar a caneca gracinha. com a comemoração, sabedoria que vem de Deus. Ai, porque a Gabi é linda. Eu fiz todo, conheço ela há 3 anos e meio. Ela tava de monitora no Método CIS, cuidando de todo mundo da sala, sem esperar nada em troca. Era palpável o amor que você tinha pelas pessoas. Então é lógico que eu ia vir aqui com toda a energia, com todo amor. Então, receba de novo o presente, porque tava sem som. Nossa. É uma felicidade imensa. De verdade, receber você aqui. Porque eu acompanhei o seu primeiro processo de você acompanhou tudo. E você era um cara que estava aberto, sem armadura mesmo. Sabe aquele livro, O Cavaleiro Preso na Armadura? Sim. Você foi sem armaduras e você recebeu muito. Porque a gente precisa ir com o coração ensinável mesmo. E você era aquele cara de essência que continua até agora. Tá um gato. Tá lindo. E trilhando essa jornada é inspirador mesmo. Manuel Hilário, muito obrigada. Estou muito feliz com a minha caneca. Vou tomar meus cafés da manhã agora. Ó. Sensacional, Gabi. E o seu primeiro ensaio fotográfico foi incrível. Eu falei, cara, você tinha uma verdade tão grande, uma certeza tão grande que você ia alcançar o que você alcançou, que eu já acreditei vendo as suas fotos que você já tinha alcançado. Aí você me falou, calma que eu vou chegar lá. Mas já era visível que você ia conquistar esses espaços que você tem conquistado agora. Se eu tiver que dar uma mensagem final, é passagem bíblica. Eu trouxe meu caderninho aqui inseparável. Eu passei a virada do ano lá no Allianz Parque, né? Podia estar num lugar melhor. Muito bom. Louvor, foi legal? Culto. 40 mil pessoas. Eu até falei para alguns amigos, antigamente eu passava longe da minha família, no Bombeiro, em Guaianazes, Cidade Tiradentes, atendendo 4 faturas expostas num dia só, né? Em lugar de fluxo, bebida. É época, né? Todas as épocas de festas, assim, no fundo da Leste, o bombeiro trabalha bastante. Uau. Socorrendo, né? E passei lá, inclusive, com o Paulo Vieira, abracei ele lá, enfim. Abracei ele agora de novo. Então, eu peguei algumas palavras lá, Gabi. Claro. Jeremias 29:11, fala assim, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. E a outra é Efésios 5:18 diz assim, ó. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito. Que o de repente de Deus virá dos céus. Amém, amém, amém. Então, obrigado pela oportunidade, muito feliz de estar aqui, você percebeu, né? Uhum. Você sempre com essa energia. Nossas conversas dentro do metrô era assim. No caminho da Febracis até em casa, né? Você ia até a metade Agora do você caminho. imagina um cara desse, numa análise de perfil comportamental, trabalhar no computador, né? É desperdiçar um talento, né? Não. Mas eu consegui me adaptar porque eu tinha um propósito, né? Quando você tem um propósito, você paga o preço. Com certeza. Tem então que ter a visão. Eu falo lá? É aqui, ó. Então é isso. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com você. Nossa, muito obrigado pelo convite. Muito feliz também pela sua transformação, pela pessoa que você é. Obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. E você que ficou até o final, meu muito obrigada. Segue o canal do YouTube aqui, da Rádio Local Web. Curte esse episódio e manda para pais de atletas, para atletas. Teve muita informação importante aqui, muitos alertas do Manuel e dicas incríveis, né, David? Perfeitamente. Dicas maravilhosas. Novamente peço desculpa pelo erro no começo. Tá tudo bem. Vou consertar, mas foi sensacional, com toda certeza. Muito obrigada e até o próximo Pode Ser Franca. Obrigada, Manuel. Valeu, Gabi. Até Tamo mais. junto. Vamos, time. Vamos. Bora. Tchau, tchau.